Lu, meu filho não come. O que eu faço? Olá, tudo bem? Aqui é a Lu Pimentel. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, tem vídeos novos todas as semanas. Se você também tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque eu tô sempre gravando vídeos para tratar de temas e das dúvidas que vocês trazem até aqui. E hoje eu quero falar sobre seletividade alimentar, e esse é um problema que eu estou vivendo e eu quero compartilhar com você como é que tem sido aqui e as soluções que eu encontrei que vieram desse livro. Então, esse vídeo aqui também é um quadro Lu Indica, e eu vou indicar para vocês esse livro que se chama Meu Filho Não Come, do Dr. Carlos González, que é um pediatra espanhol. Bom, essa questão da seletividade alimentar, ela costuma afetar a grande maioria das crianças por volta dos 2 anos, alguns um pouco menos, outras um pouco mais. Por aqui começou quando o Davi estava com mais ou menos 1 ano e meio. E ele continuava comendo, mas recusando algumas verduras, proteínas, mas a gente seguiu oferecendo outras formas de alimentação, tudo ok. Concluímos o desmame noturno, como eu falei com vocês, o desmame total, né, como eu comentei com vocês aqui em outros vídeos. Depois de algumas semanas, ele pegou uma virose. E ao término dela, durante a virose, obviamente ele não estava comendo também, e depois disso ele passou a comer bem menos do que ele comia antes e recusando uma série de frutas e de coisas que ele já comia, assim, até coisas deliciosas que todo mundo em casa ama, como pão de queijo, ele deixou de comer. Isso me trouxe uma angústia muito grande. Eu conversei com a pediatra, a gente foi acompanhando nessa questão do peso dele, enfim. Eu me lembrei desse livro, que foi um empréstimo de uma amiga querida, na época que Miguel estava passando pela seletividade alimentar. Eu acabei me mudando, fiquei com o livro, mas vou devolver, viu, Mari? E esse livro me acalmou demais. E uma das coisas que ele retrata aqui, né, o principal, é que não se deve obrigar uma criança a comer, que muitas vezes a angústia materna, né, a sensação de que eu preparei uma comida e meu filho está recusando, estou desperdiçando, tem muito mais a ver com questões nossas que a gente precisa trabalhar do que necessariamente com as crianças. Ele normaliza essa questão de que crianças, a partir de 1 ano, elas podem começar a comer um pouco menos, porque o ganho de peso também, de estatura, ele diminui em relação aos meses anteriores, né? Ela pode regular essa questão da necessidade alimentar, e que muitas vezes a gente fala que a criança não come ou que come pouco com base na nossa expectativa ou no quanto come um adulto ou uma criança maior. Segundo ele, isso passa. Isso não mata crianças, né? Exceto aquelas que depois, e aí ele orienta assim, durante 1 semana você deixa a criança comer sem obrigar, simplesmente faz o prato dela. Se ela não comer, ok, não fala nada, retira o prato e oferece, caso ela peça, ou numa próxima refeição. Sempre alimentos saudáveis. Então ele fala que nunca caia nessa de começar a oferecer alimentos ricos em açúcar, né? Alimentos mais palatáveis, mais doces, e alimentos que não são saudáveis, né? Porque isso pode piorar o quadro nutricional dessa criança. E ele disse que fazendo esse teste depois de 1 mês, de 1 semana, se pesar a criança na mesma balança, que pode ser inclusive uma balança de casa, e ela tiver perdido mais de 1 quilo, aí é motivo para preocupação. Mas não sendo assim, a gente não deve se desesperar. Para mim foi um bálsamo essa leitura, fez muito sentido algumas coisas, e me parece que só o fato de eu ter relaxado mais com isso, de não ficar cobrando dele, de não ficar cobrando de mim também, porque às vezes a gente se cobra, né, de que a criança tem que comer todas as refeições, né, um prato colorido, enfim, frutas e verduras variadas, tá? E esse pediatra, ele tranquiliza as mães sobre isso. Vale a pena a leitura. Eu destaquei aqui uma parte que eu achei essencial e que já pode trazer para você aí alguma luz. Fica na página 128, ele diz o seguinte: alguns detalhes importantes.
É importante considerar os seguintes detalhes, embora eles não devam ser tomados como dogmas. Nunca obrigue uma criança a comer. Até os 6 meses, dá só peito. A partir dos 6 meses, começar a oferecer sem forçar outros alimentos, sempre depois do peito. Aos que mamam no peito, oferecer pelo menos meio litro de leite. Aos que não mamam no peito, oferecer pelo menos meio litro de leite artificial por dia. No princípio, não dar muitos alimentos novos juntos e começar com quantidades pequenas. Dar glúten, qualquer alimento que tenha trigo, aveia, centeio, cevada, com precaução. Escorrer os alimentos, não encher suas barrigas com água de cozimento, então pra gente ter cuidado com aquelas sopas muito aguadas, né? E não há pressa para introduzir os alimentos que costumam causar alergia, especialmente nas crianças com antecedentes familiares de alergia. Não adicionar açúcar nem sal aos alimentos e continuar dando peito até os 2 anos ou mais. Esse aqui é um resumão, e uma das questões também que me angustia um pouco em relação à alimentação de Davi, que eu tô procurando me trabalhar, é que ele foi um bebê pequeno para a idade gestacional. Ele é um pouco menor que a média, né, em estatura e em peso. Eu sei que isso pode mudar lá na frente. E ele também tem histórico de alergia alimentar, então já tem alguns alimentos que ele não consome porque o corpo dele não aceita bem, como o ovo. Então ele foi hospitalizado por conta da alergia ao ovo. Depois de exames e dele ter ficado maior, ele já posso introduzir, ele já come bolo com ovo, mas ele não gosta do ovo, de crepioca ou alimentos que tenham bastante ovos, tá? Eu espero que de alguma forma esse vídeo te ajude. Recomendo a leitura desse livro caso você esteja passando aí por esse problema que eu passo aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, quiser trocar informações, vai ser um maior prazer te responder. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!